Então, pessoal, tudo certo? Eu tenho observado aí que alguns dos amigos estão contratando, né, novos colaboradores para as empresas e que bom, né? Espero que seja para aumentar o quadro de funcionários, né, fazendo a nossa economia girar um pouco mais. Eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito de algumas técnicas, né, que eu adotei aqui na empresa para evitar más contratações, evitar rotatividade de pessoal, ou até mesmo quando, assim como os amigos, eu quero aumentar o meu quadro de funcionários. Porque não sei se vocês sabem, mas uma contratação mal feita, ela pode custar às vezes de 5 a 7 vezes o salário do funcionário mal contratado, né? A gente sabe que no Brasil a legislação não dá folga, né? Então, primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que um colaborador que ele entra para a empresa sabendo tudo certinho, o que, que ele vai fazer, como ele vai fazer, com quem ele vai lidar, o que, que a empresa espera dele, enfim, um funcionário que está engajado, né, naquilo que ele vai fazer, é um salário que não é um funcionário, né, que não vai estar apenas buscando salário. É mais fácil de você ter um funcionário que se identifica com a empresa do que alguém que está indo ali só em busca do salário, né? Eu adotei de uns tempos para cá, né, depois de algumas mentorias que eu faço, de estudos, de leituras, de exemplos de outras empresas, eu adotei usar um descritivo de cargos, né, na empresa. Então, todo cargo que eu tenho na empresa hoje, e inclusive alguns que eu pretendo ter, eu já estou com o descritivo pronto. E o que, que é esse descritivo, né? O descritivo nada mais é que uma ferramenta que na hora que tu vai contratar alguém, tu já está com tudo detalhado, o que, que essa pessoa vai fazer na empresa, né? Qual o propósito da função dela, que tipo de contrato, se é CLT, se é temporário, enfim, as várias modalidades de contrato que existem, quais as tarefas que você quer que esse funcionário execute, as expectativas que você e a equipe têm com relação ao trabalho dele. Também vai dizer para ele o que, que ele pode esperar da empresa, né? O que, que a empresa vai oferecer para ele, qual o ambiente de trabalho que ele vai ter, o que, que ele pode esperar do líder direto dele, porque algumas empresas um pouco maiores, né, já vai ter o encarregado de pátio, o encarregado de produção, enfim, várias lideranças dentro da empresa, né? Vai especificar também quais os resultados que você espera dele, quais as competências técnicas, as competências comportamentais que ele precisa ter e alguns outros critérios que você julgue que sejam relevantes para que essa contratação tenha sucesso e que esse funcionário também tenha sucesso, né? Dentro também desse descritivo de cargo, é interessante a gente meio que fazer também um plano de salários ali para ele, né? Enfim, porque a gente sabe que não, se tu não especificar, tu acaba às vezes um funcionário que está há vários anos na empresa, um funcionário que é mais capaz, tendo salário igual a um funcionário que não rende tanto para a empresa. Então eu vou mostrar para vocês o que, que eu fiz aqui, né? Eu gosto de trabalhar com Excel e então eu adotei o Excel para criar essas tabelas para mim, até porque ficam bem fáceis de replicar e muitas das coisas que você vai colocar nesse plano de cargos acabam se repetindo para algumas funções, né? Algumas coisas ali têm a ver também muito com a missão, com os valores e com a visão da empresa, né? Que também é uma outra coisa que a gente pode conversar se alguém tiver dúvida, se alguém acha que missão, visão e valores são apenas aquele quadrinho bonitinho que se bota na parede para encher linguiça, saibam que não é, cara. É fundamental a gente ter isso definido. Mas enfim, vamos lá, vou mostrar para vocês um exemplo, né, de uma das funções que eu tenho aqui dentro da empresa, tá? Então, na minha planilha aqui, ó, vocês podem ver que tem aqui, ó, planilha descritiva de cargos, o nome do cargo, né? Nesse caso aqui é o encarregado de expedição,
o tipo de contrato, porque isso aqui você vai usar depois para anunciar a tua vaga, né? Então, a hora que você for contratar, você for divulgar nos grupos de amigos, ou na internet, ou em balcões de negócios, na SIC, que tem algo também nesse sentido, você já vai ter certinho aquilo que você procura. E você vai evitar de daqui a pouco ter que fazer 20 entrevistas desnecessárias e que você poderia ter resolvido tendo uma planilha descritiva de cargos, né? Então, qual o propósito da função? Eu vou olhar um pouquinho aqui para o lado para mim poder ler bem rapidamente, bem resumidamente e ficar mais claro. Propósito da função, profissional contratado para coordenar e ajudar no recebimento da carga, descarga de mercadoria, distribuição, atribuições e ele vai. Depois a gente vai ter as tarefas que ele vai ter que cumprir no dia a dia. Lembrando que isso aqui não é algo estanque, definitivo, né? Você vai fazer um resumão que dê uma ideia para a pessoa que você quer contratar do que se espera dela, né? Depois a gente vai ter ali a expectativa da equipe e da empresa em relação ao trabalho desta pessoa que está sendo contratada, o que ele pode esperar da empresa, né? O que você vai proporcionar para ele, o que esperar do líder direto dele, né? Caso ele tenha alguém hierarquicamente superior a ele, fora os donos da empresa, os diretores, resultados esperados no desenvolvimento das atividades do cargo, quais as competências técnicas. Então, assim, ó, você vai contratar alguém para trabalhar de torneiro mecânico, tem que ter algumas competências técnicas, além de ser torneiro mecânico. Bom, eu trabalho com CNC, bom, preciso que dentre as competências desse torneiro mecânico ele conheça CNC. Né? Vai contratar um vendedor, precisa ter conhecimento de pacote Office. Enfim, você vai elencar aqui todas as necessidades técnicas que esse funcionário precisa ter. E também as competências comportamentais necessárias, ou seja, tem que ser uma pessoa no mínimo controlada, né? Não dá para te contratar alguém estourado. Cada função precisa de algumas competências comportamentais, né? Apresentação, e por aí vai. Logo abaixo, eu tenho os critérios que eu adotei com relação ao, vamos chamar de plano de carreira ou plano de salários do funcionário. Então eu divido aqui na minha empresa em 4 níveis, sendo que o primeiro nível tem que ter um tempo de até 2 anos dentro da empresa. Aí ele vai ter um acréscimo, né, a partir do segundo ano até o quarto ano ele tem um acréscimo de 15% no salário, isso levando em conta os ajustes anuais que tem aí dos dissídios, né? Então a cada ano esse valor base ali ele vai mudando. E assim por diante. Então tem o nível 2, de 2 a 4, nível 3, de 4 a 7 e nível 4 acima de 7 anos. Fora isso, eu elenco também quais os benefícios que eu ofereço para eles. Então, neste caso aqui, vale refeição, né, R$1.000, um valor estipulado para atingimento de meta global da empresa, um valor de R$100, super meta no valor de R$200. E além disso, eu também ofereço, né, mas aí não está elencado ali ainda, porque a gente ainda está desenvolvendo a forma de... a forma que a gente vai avaliar o desempenho individual de cada funcionário ao longo do ano. A gente vai oferecer também um 14º salário para eles. De onde é que eu tiro esses valores de referência de salário? Para a gente evitar a rotatividade, a gente sabe que a gente não pode querer pagar o piso, né? Porque quanto menor a função, quanto menor o salário, a gente sabe que qualquer 50, 100 reais a mais, às vezes o funcionário deixa de trabalhar com você e vai para outro lugar. Isso é muito comum. Então eu tiro uma base de uma pesquisa nacional que é feita, então ela divide por cidades, que é o Cadastro Nacional de Salários ali. Até posso depois colocar para vocês onde é que é esse site. Dali eu procuro trabalhar sempre da média para cima dos salários da região.
Então, por exemplo, aqui, esse aqui é um auxiliar de expedição. A média salarial na região é R$ 1.845. A média, tem empresas que pagam 1.500, 1.600 e as que mais pagam vão pagar 2 e alguma coisa. Então eu já parto de um valor relativamente alto, mais os benefícios que eu acrescento ali. Talvez alguns não saibam, mas essa questão de vale-refeição é, é uma baita ferramenta para a gente trabalhar a remuneração do colaborador e evitar de cair naquele aumento dos impostos de uma forma geral, tipo fundo de garantia, INSS, 13º, férias, porque o vale-refeição não incidem esses elementos que eu citei, tá? Então, se vocês não adotam, eu sugiro dar uma pesquisadinha nisso e é bem interessante de trabalhar, tá? Fora isso, né, eu costumo sempre ter conversas com meus colaboradores, sentir como é que está o clima dentro da empresa, porque às vezes uma maçã podre estraga a caixa inteira, né? Então eu já tirei alguns colaboradores do quadro, às vezes a gente vê com um colaborador que só reclama, que nunca está contente com nada, então a gente dá a possibilidade dele crescer em outro lugar, né? Então a gente manda embora para não estragar o conjunto da obra. Também acho que é interessante a questão, comentar um pouquinho a respeito de treinamento também. Às vezes a gente larga o funcionário dentro da empresa, ele começa em um determinado ritmo, mas a gente sabe que por natureza o homem se acomoda. Então é prudente a gente propiciar uns treinamentos eventuais. Se não for para contratar um treinamento externo, mas que nós mesmos nos capacitemos para fazer esse treinamento. Às vezes um treinamento de vendas, às vezes um treinamento na questão de atendimento. Isso é muito importante, sabe? Então, a cada 3 meses, 4 meses, proporcionar algum tipo de treinamento. Porque, inclusive, o funcionário se sente valorizado com isso, né? Uma outra coisa interessante também é a questão de sempre que contratar alguém, você simplesmente não só abandonar o funcionário dentro da empresa, ou dizer, ó, você vai trabalhar com o José e o José vai te dar as devidas informações e orientações para o desempenho do teu trabalho. Então é importante assim, eu adotei na primeira semana de trabalho, digamos, o colaborador começou na segunda-feira, na sexta-feira, um pouco antes de encerrar o expediente, eu chamo ele para ter uma conversa. E daí, como é que está sendo essa primeira semana na empresa? Está se adaptando? Está gostando? Qual é a primeira impressão que está tendo? Tens alguma dúvida, alguma coisa que tu queiras comentar? Então ali você já sente o clima e o funcionário já se sente acolhido também. Ele diz, opa, o cara, meu patrão está se preocupando comigo, então é legal. Depois eu repito isso na segunda semana, né, nos 14 dias, né, para ver a evolução dele, se ele está sentindo que está evoluindo, se está conseguindo pegar o trabalho que ele precisa fazer. E depois, com 30 dias, né, no fechamento do primeiro mês de trabalho, eu também repito essa conversa com ele. Né, são umas dicas assim, bem nada de sofisticado, mas às vezes o sucesso está nos pequenos detalhes, né, nas coisas simples que às vezes a gente deixa de fazer. Certo, pessoal? E então é isso aí. Esse acho que é o primeiro videozinho que eu vou gravar aqui para vocês, com a intenção da gente inaugurar, né, esse nosso bate-papo aqui que eu sugeri com a criação do nosso grupo. Também vou disponibilizar isso aqui lá na minha página do YouTube, porque às vezes pode servir para mais alguém. E vocês também, se acharem interessante de passar para mais alguém, sintam-se à vontade. E também, se tiverem alguma sugestão de algum tema, né, eu não sou expert em nada, sou um generalista buscando aprender cada vez mais. E a intenção dessas nossas conversas é justamente isso, trocar experiências, aquilo que um sabe passar para o outro,
né? E se serviu para vocês, se tiverem mais alguma sugestão, mandem ali para mim, ou no WhatsApp, para quem está no grupo do WhatsApp, ou no YouTube, ou enfim, de alguma forma na rede social, bota a sugestão lá que se eu tiver capacitação para isso, eu vou trazer o assunto, né? Ou vou buscar alguém, eu tenho várias pessoas do meu network aí que tem bastante conhecimento também, e eu terei o maior prazer em compartilhar aí com vocês, tá? Valeu, forte abraço!